Família, ideologia ou realidade vivida. A família é apresentada em dois contextos básicos. O contexto ideológico, dentro do conceito eclesiástico, católico, apostólico, romano, e o contexto de uma realidade vivida na família atual. A partir desses pontos, questiona-se sobre o que leva à desestruturação familiar e o porquê da mudança do conceito familiar. Defende-se aqui que a maior causa dessa transformação refere-se ao relativismo pregado por Kant, cujo pensamento aponta o contexto eclesiástico como uma ideologia. A razão de um homem pensar por si mesmo e conceitos de moral kantiana foram pontos percebidos de forma concreta na família, estudando-se a história da humanidade. Kant define consciência moral como um estado de consciência que é em si mesmo um dever, ou seja, todo ato livre, para ser moralmente bom, deve ser realizado por dever. Concluindo-se que a faculdade de julgar moral deve julgar-se a si mesma. De acordo com a proposta kantiana, o homem deve aprender a pensar por si mesmo, isto é, procurar a verdade em si mesmo, em sua razão. Para o filósofo, a liberdade para pensar dá ao homem a autonomia para agir livremente, embora o contrário não seja necessariamente verdadeiro. Kant ressalta que a liberdade de pensamento exige que a razão não seja submetida a outra lei, qualquer que seja, senão aquela que dá a si própria, pois, se a razão de subjugar alguma lei, a liberdade de pensar será perdida. Kant acreditava que a diferenciação entre o certo e o errado era algo inerente à razão humana, de forma que todas as pessoas possuíam esse conhecimento não por aprendê-lo formalmente, mas por uma questão inata. Assim, o agir humano deve estar pautado em uma regra interna que ele, o homem, percebe como ideal para que se transforme numa lei geral, isto é, outras pessoas na mesma situação fariam bem se agissem da mesma forma que o indivíduo que formulou aquela determinada lei moral interna para o seu agir. Esta regra interna define-se como boa vontade, que implica na vontade de agir por dever. Kant conceitua este por dever na razão própria do agir, no qual o homem age por interesse no esforço necessário para realizá-lo e não por inclinação própria. Desta forma, o filósofo define dois princípios de moral. O ato na moral consiste na intenção do ser. O ato realizado por dever exclui seu valor moral. Esse valor moral não necessita da realidade do objeto da ação, mas do princípio do querer. Como visto, a moral kantiana defende o ato interior do agir, no qual esta moral não pode se prender a conceitos e lições de experiências exteriores. Kant, partindo deste conceito, chega a citar o seguinte exemplo: mesmo o justo do Evangelho deve ser primeiramente confrontado com o nosso ideal de perfeição moral, para que possa ser reconhecido como tal. Partindo deste conceito de moral kantiana, percebe-se que um homem costumou-se e acomodou-se num certo relativismo, em que, como diz Kant, o sujeito decide tendo como base as suas experiências pessoais, o que lhe parece religiosamente sustentável, e a consciência subjetiva torna-se de modo definitivo a única instância ética. Com este conceito em mente, Kant aplica-o a algumas realidades, como o sacramento cristão do matrimônio e a instituição familiar. Ele formula um conceito rigorosamente secular sobre o sacramento cristão do matrimônio, alistando-o entre os direitos a pessoas semelhantes aos direitos a coisas. Essa classe de direitos próprios do direito privado acarreta a posse de um objeto externo como uma coisa e usá-la como uma pessoa, e são exercidas por homens que adquirem esposas, casais que adquirem filhos e famílias que adquirem criadagem. Com efeito, Kant define o casamento como a união de duas pessoas de diferentes sexos para a posse por toda a vida dos atributos sexuais recíprocos. Em contrapartida, sob a luz da verdade, a Igreja mostra a família como o dom de Deus e a primeira célula viva e natural da sociedade, onde estão interiormente ordenadas a complementarem-se em Cristo e têm necessidade da sua graça.
ao conhecimento pleno e à realização integral do desígnio de Deus. Este estudo pretende auxiliar a percepção de tais conceitos, promover o confronto e o questionamento, chegando a uma solução concreta e demonstrando que o homem é capaz de mudar. Resgata-se o fato de que ele foi feito para amar, respeitar o próximo dentro de uma comunidade que é primeiramente a família. Assim sendo, o objetivo principal deste estudo foi a demonstração dos efeitos do relativismo na família, utilizando seu conceito teórico dentro do pensamento kantiano e a exposição do conceito familiar da Igreja Católica Apostólica Romana. Análise teórica. Dentre muitos conceitos filosóficos sobre o relativismo, destaca-se a defesa de Schiller. Ele diz que o relativismo tornou-se a negação de toda a verdade absoluta ou racional, e o reconhecimento de que a verdade é sempre relativa ao homem, isto é, válida porque útil ao homem. Schiller percebia no ditado de Protágoras: o homem é medida de todas as coisas, a maior descoberta da filosofia. Com este ponto de vista, começa a aparecer algumas formulações de ideias. Pensadores como Spengler afirmam que cada cultura tem seu próprio critério, cuja validade começa e termina com essa cultura. Não existe qualquer moral humana universal. Em contrapartida, Kant, por meio de seus estudos e conceitos, consegue unir o relativismo e a consciência moral humana. Ele afirma que essa consciência não julga ações como se fossem casos submetidos a uma lei, mas é a razão julgando-se a si mesma sobre se realmente empreendeu, com toda a diligência, essa variação de ações, se estão certas ou erradas, e convocando o próprio homem para testemunhar a favor ou contra si mesmo, quer essa variação diligente ter ocorrido ou não. Para Kant, no que se refere ao casamento, há uma promessa de ambos os envolvidos na seguinte direção: um cede ao outro os direitos sobre si, e como isso os envolve no todo. Não se trata de uso, e sim de dar, então receber o que se deu de volta, no contínuo da atividade da devoção. Kant evoca as palavras geralmente utilizadas para consagrar o casamento, ou seja, que tal união vale para a alegria e tristeza, para a saúde e doença. Exatamente para lembrar que a união, neste caso, se faz sob o consenso, troca de devoção, e que isso cria uma instância legítima, que é a unidade da vontade. Em relação à instituição familiar, Kant define que, embora gerar filhos não seja requisito para o casamento, se assim não fosse, o casamento divorciaria quando a procriação cessasse. Com a procriação, os pais incorrem na obrigação de criar os filhos. Parte dessa obrigação acarreta uma limitação à liberdade dos pais de destruírem seus filhos, como se fosse algo que eles tinham feito, porque a criança é um ser dotado de liberdade. Cuidando dos direitos domésticos, em particular do casamento, Kant chegou a admitir expressamente que um homem e mulher podem ser tidos como coisas, explicando, inclusive, que se um dos esposos se afasta ou se põe à disposição de uma pessoa estranha, o outro tem sempre o direito incontestável de fazê-lo retornar ao seu poder como uma coisa. O outro pensamento a ser exposto, o conceito familiar da Igreja Católica Apostólica Romana, apresenta a família como o primeiro berço da evangelização. Esta família é constituída a partir do sacramento do matrimônio, o qual os cônjuges cristãos, unidos por este sacramento, participam do mistério da unidade do amor entre Cristo e sua esposa, a Igreja. Através da ajuda mútua, o casal santifica-se e educa seus filhos. A Igreja convida toda a família, ou seja, esta nova igreja doméstica, formada a partir dos pais, a serem para seus filhos exemplos e testemunhas vivas da palavra e mestres da fé. Que os pais favoreçam a vocação de cada filho na sua individualidade, mas especialmente a vocação sagrada, cuja é cultivada nesse meio. Portanto, diferentemente da visão do pensamento kantiano, pode-se resumir o conceito familiar da Igreja Católica Apostólica Romana em 7 tópicos. Primeiro, a família é o dom do Senhor, o Criador, é a primeira célula viva e natural da sociedade. Segundo, a família é alimentada pelo dom mútuo do amor entre marido e esposa no casamento.
a pessoa